Você acerta a análise, acerta a direção do mercado, mas a falta daquele timing correto na entrada faz com que você seja estopado numa ótima operação só para ver o mercado pagar o seu alvo logo depois. Bom, neste vídeo a gente vai falar um pouco deste, que é um dos problemas mais comuns entre os traders iniciantes ou já com certo tempo de carreira, e qual que é a minha opinião do que você pode fazer, qual que é a minha dica do que você pode fazer para melhorar isso, ou até mesmo resolver e assim crescer mais a sua conta de day trade. O meu nome é JR, eu sou trader de dólar e ações. Neste canal eu falo sobre as estratégias que eu uso, posto operações ao vivo e dou dicas operacionais. Caso você seja novo, considere se inscrever no canal, deixar um like no conteúdo e acionar as notificações. Bom, vamos direto para o assunto agora, que é falar um pouquinho sobre este, que é um dos problemas mais comuns entre os traders, né? Eu erro a entrada. Eu quero falar disso usando como exemplo o dólar, tá bom? Vamos direto para o gráfico agora. Este aqui é o dólar futuro, né? É o WDOQ 22, a gente está falando no dia 24 de julho de 2022, hoje é domingo, então esse aqui é o gráfico da sexta-feira, né? O último dia de pregão. Aqui no gráfico você tem essas linhas aqui, são 3 médias que eu uso. Aqui você tem a média de 9 períodos, média de 20 períodos e média de 200 em roxo abaixo. Todas as médias são exponenciais, tá? Então, caso você tenha alguma dúvida, é só colocar nos comentários que eu respondo para você. Essa linha aqui, azul, mais abaixo, é a VWAP do dia. Bom, por que eu estou usando este gráfico aqui? Porque ele vai representar bem o que eu quero dizer sobre saber para onde está indo o mercado, mas errar a entrada. Como vocês podem ver, o mercado na sexta-feira apresentou dois tipos de movimentos bem fortes e direcionais. Uma manhã de queda forte, abrindo aqui na região, era uma região, né, ele abriu e caiu, né, abriu na região do 500, perdeu a mínima, não parou mais de cair. Aqui foi mais ou menos uma queda de, deixa eu ver, eu atuei na venda apenas na manhã nesse dia, tá? Mas a gente não vai falar da venda, a gente vai falar da compra, vai ficar um pouquinho mais fácil. Foi uma queda de 50 pontos. E depois, a partir da tarde, né, mais precisamente a partir do meio-dia, ele começou a ensaiar uma compra, fez um pullback, um pivô e foi lá romper máxima, né? Então, aqui a gente teve duas oportunidades bem clássicas, uma de venda e uma de compra. Na verdade, diversas oportunidades. Uma coisa que é bem clara, que eu quero deixar aqui antes mesmo de começar a falar sobre este problema, é que uma visão muito clássica do que é certo e errado não serve para o mercado, tá? Há diversas maneiras de você ganhar dinheiro no mercado, quase todas estão certas, só que elas só estão certas se estiverem baseadas dentro de um que a gente chama de trade system, dentro de um plano, né? Eu quero dizer com isso, operar reversão dá dinheiro? Claro que dá, o mercado reverte a cada 4 movimentos, 1 é de reversão, mas 3 é de continuidade. Quer dizer o quê? Que operar a tendência dá certo? Claro que dá certo. A cada 4 movimentos, 3 é de continuação, é de seguir tendência. A grande questão é qual dessas duas operações melhor se encaixa no seu operacional e no seu DNA, em como você opera. Esse é assunto para um outro vídeo, mas eu só quero deixar isso bem claro aqui, para que vocês não criem um viés do que é certo e o que é errado no mercado. Certo é ganhar dinheiro, tá ok? E correr o menor risco possível para isso. Essa é a definição do que é certo no mercado. Tendo dito isso, eu quando bato o olho nesse tipo de gráfico, né, em que a gente tem um movimento de queda bem claro pela manhã e depois uma reconstrução da compra terminando no rompimento de máxima, fica bem claro que depois que já aconteceu, a gente teria uma entrada bem bacana aqui, acima da VWAP e uma segunda chance aqui para romper essa máxima, né? E aí eu quero falar um pouquinho, e a oportunidade que nós vamos abordar neste vídeo para que de repente você consiga resolver esse problema, é o seguinte: não dá para trabalhar numa solução que você englobe 2 ou 3 ou 4 setups, tá? Então o ideal para que você conserte um problema de entradas erradas é se concentrar numa única setup. Quando eu falo de setup, entenda como um padrão que você usa para que você tenha uma garantia de que a sua entrada tem uma assertividade maior, tá? Que a sua entrada tem uma chance maior de dar certo. Eu vou falar de uma setup que eu uso muito na sala, entre
outras, tá? Então essa aqui não é a única maneira, é que para esse vídeo ficar curto e objetivo, eu vou usar uma só. É o que a gente chama de micro pullback de 1 minuto, de pré-rompimento de máxima, né? Ficou um pouquinho grande, mas é bem simples. É aquele pullback de 1 minuto que o mercado faz no gráfico de 1 minuto antes de romper uma máxima ou uma mínima. Eu vou pegar de exemplo aqui o gráfico de 5 minutos para que vocês entendam o que está acontecendo e já vou mudar para o 1 para a gente pensar nessa setup. Então, vamos pensar que você deixou para operar só de tarde, você está analisando o mercado e você começa a entender que o mercado quer reverter e romper máxima. Você teve oportunidade aqui, deixou passar, você teve oportunidade aqui, deixou passar. Por quê? Porque não tinha a ver com o seu operacional, você é um scalper, você quer momento, e aí finalmente esse momento chegou. Barras fortes, direcionais, você tem volume, né? E como achar aqui um ponto de entrada sem estar estendido, né? Lembre, eu quero pensar na minha entrada, mas também quero pensar no risco, quanto eu posso deixar numa operação. Vai ser difícil de você ter esse tipo de análise aqui nos 5 minutos. Então a gente vai deixar os 5 minutos como o nosso gráfico guia para saber para onde está indo o mercado. Você já fez esse papel, eu sei que ele está indo para as máximas, tem toda a pinta de que vai romper máxima, a gente chegou perto do 500, está aqui na região do 90, não perde 90, pronto, hora de ir para 1 minuto. No 1 minuto, o que a gente vai identificar? É aquele pullback, tá? Aquele pullback que precede o rompimento de máxima. Normalmente esse pullback ele vem seguido, ele vem apoiado pela média de 9 ou pela média de 20, tá? Então eu sempre olho esse pullback mais ou menos nessas duas regiões. Então aqui, como você pode ver, a gente está pertinho da máxima, bem pertinho mesmo. Essa é uma entrada de scalper, né? Ou seja, a gente não vai buscar 20, 30 pontos, então a gente também não vai segurar uma operação para esse tipo de loss. Eu estou buscando uma operação de rompimento de máxima muito específica, é o pullback de 1 minuto que precede o rompimento de máxima. Por quê? Ali é o ponto de maior, você pode ver que teve muito volume. Aqui é o ponto de maior medo do mercado, de quem está vendido, porque se ele romper a máxima ali, muitas pessoas vão ser estopadas, logo quem está pressentindo que vai ser estopado começa a estopar antes, e isso faz com que esse momento perto da máxima ganhe mais força, ele rompe máxima, tem mais stops acima da máxima, e a gente tem o que a gente chama de momento de breakout, né? Compradores de breakout entram, vendedores sendo estopados acionam os stops acima, e a gente tem essa impulsão do qual eu quero participar comprado e sair na máxima do movimento ou perto dela, mais ou menos nessa região aqui. Então, imaginando que isso vai acontecer, eu quero achar o timing da entrada. Esse timing da entrada normalmente vai estar aí. Duas coisas importantes, eu estou de olho se ele vai segurar perto de um número bola. O que quer dizer número bola? Tá? É uma fração de 10 aqui, ó. Percebe que o dólar costuma andar de 10 em 10 pontos. Então, se eu tenho a máxima no 500, o próximo bola abaixo, já que eu quero comprar, tá no 90, né? Então eu estou de olho para ver se o mercado segura lá. Ele segurou e isso está de acordo com o quê? Com a média de 9 e a média de 20. Perfeito. Pergunta, agora você tem já várias coisas formadas. Você acertou sua análise nos 5 minutos, você tem um cenário possível para você operar no 1, agora falta a coisa mais importante, que é o preço de entrada. E aí eu vou aqui separar traders em duas categorias. A gente tem traders que são mais agressivos, né, que optam em ter menos confirmação para maximizar o ganho. Lembre, não tem almoço de graça. Se você quer maximizar o ganho, ou seja, entrar aqui para sair no breakout e surfar 10, 12 pontos, você vai ter que correr mais risco comprando ele enquanto ele está aqui embaixo, né? O mercado agora já correu. Quando você comprou esse cara aqui no 92 e 93, ele estava perto da mínima, candle vermelho. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que você não vai segurar, se ele perder essa região aqui, que ele ganhou e está segurando, não vale mais para nós. O 90 é o bola, é o nosso ponto ali de suporte, né? Um micro suporte, mas vai servir. Então, se eu comprei ele no 92 ou 93, nessa região aqui perto, eu não quero ver vendedor batendo forte nele abaixo do 90. Eu quero ver ele com pouco volume se preparando aqui, ó, né, para fazer o breakout, como ele está fazendo, andando de lado. E toda hora que ele bate no 90 ali, eu quero ver comprador jogando ele para cima. Uma das maneiras que é bacana para você ver isso é você entender um pouco de leitura de fluxo, que não é
o assunto desse vídeo, mas eu vou soltar um vídeo um pouquinho para falar o que eu gosto de ver na fita, no Times and Sales, quando ele está numa região de suporte, né? Ver aqueles compradores entrando na mesma faixa de preço, tá? Então vamos lá, na onde eu compraria aqui, né? Qual que era o ponto de comprada aqui? Para você operar no 1 minuto, um micro pullback de breakout, você não pode esperar uma confirmação de pivô. Você tem que estar comprado nessa hora, né? Qual que é a cabeça, qual que é a mentalidade para você operar isso aqui? O mercado está forte para romper essa máxima, eu quero me posicionar no pullback, mesmo que ele esteja ainda com candle vermelho. Lembra, candle é uma definição de tempo. Vermelho pode estar vermelho aqui no 1 minuto, mas pode estar verde no 2 ou verde no 5. No 5 definitivamente estava bem verde. Então não se prenda tanto à cor do candle. Pense na região de preço, 90, 91, 92 é a região de comprado. Estão juntando para romper aquela máxima. Então é aqui que eu quero entrar, né? Eu também não vou exagerar neste vídeo para falar sobre formação de posição, né? Eu vou entrar com 3, vou soltar 2 contratos ali no 95 para jogar meu médio para baixo. Há uma série de estratégias para isso, não é o foco deste vídeo, mas eu vou falar qual que seria o ponto de entrada de fato, tá? Então, o ponto de entrada de fato para mim, com certeza, seria abaixo aqui, tá? Enquanto eu provavelmente não pegaria nada que tá vermelho aqui, subiu verde. Se eu tivesse perdido, eu ia esperar o mercado voltar um pouco nessa região. A gente teve 1, 2 oportunidades, 3, porque num pullback de 1 minuto, você não pode se dar o luxo de esperar ele voltar perto da máxima, senão você está extremamente estendido. A gente já vai estar estendido no 5. Eu quero pegar esse rompimento. Então, aqui sim vale a pena você pensar um pouco em risco-ganho. Então, qual que seria a ideia? Eu vou entrar mais ou menos nessa região aqui, ó, né, enquanto ele está segurando acima da média de 9, né, e vou deixar aí, se caso ele perdeu 90, vou sair mais ou menos ali no 87, 88. Então, aqui assim, ó, estaria o meu stop, tá? 87, 88. Vou arriscar aí 5 pontos para ganhar 12. Né? Lembra, existem 2 maneiras de você pensar em risco-ganho. Uma é você imaginar traderzinho de Excel, que você só pensa na questão do 2 para 1, 1 para 2. A outra é você imaginar, olha, eu estou a favor da tendência no movimento extremamente forte para romper, então eu tenho a tendência compradores e o movimento do meu lado. Numa situação dessa, até 1 para 1 compensa muito, porque você está 1 para 1, mas o risco não é 50%, é 70% de chance dele romper porque você está a favor do movimento. Então, 1 para 1 não é o risco-ganho, é a relação ganho e perda. Mas a relação o risco que você está correndo naquela operação é muito menor, porque você tem um fator, né, de assertividade ao seu lado, você está com a tendência do seu lado, os compradores estão no controle, ele vai romper aquela máxima. Então, é importante você ter esse segundo fator sempre na cabeça, tá? A minha operação aqui, ela é 2 para 1, ela é 1 para 1, às vezes eu entro em muita operação que é 1 para 1, se eu tiver num movimento extremamente forte, eu tô com toda essa certeza de que o mercado vai romper ao meu favor, tá? Então a entrada seria mais ou menos aqui, no ponto do 92, stop abaixo, se voltar eu stop no dedo, hoje eu deixo posicionado, e aí aqui vem uma parte bem interessante, na máxima desse movimento aqui, né, que ela foi montada bem no começo do dia, mais ou menos aqui na região do 500, eu vou aumentar a posição, é isso que vocês ouviram mesmo, eu vou colocar mais uma compra ali. Porque lembra o que eu falei sobre quando o mercado chegar naquele ponto de máxima, é o máximo ponto de dor que os vendidos podem suportar? Né? O mercado é movido por medo. Naquele ponto é onde haverá a maior liquidez de compra e de saída do mercado, saída que eu falo dos vendidos, ou seja, vai entrar compra de comprados, como eu que quero aumentar a posição, e compra de vendidos que querem sair dessa posição. É por isso que você vê esses breakouts que agulham forte, tanto na mínima quanto na máxima. Essa é a dinâmica, tá, de liquidez que rola por trás de um rompimento de máxima e de mínima. Como é que a gente lucra com isso? Ora, a gente aumenta de posição no maior ponto de risco de quem está vendido, para sair com o lucro desses stops. Bacana? Então é isso que eu faço, eu gosto de colocar mais uma ordem ali, se eu posicionei abaixo, eu vou aumentar, vão ser 2 contratos e eu vou sair mais ou menos aí 2 a 3 pontos acima da máxima. Então na hora que ele rompeu, na hora que ele rompeu, provavelmente ele vai agulhar aí, você viu que ele foi lá no 505, né? Eu teria saído antes, teria saído aqui mais ou menos no 502,5, 3, para pegar só essa
pressão, ele com certeza foi de uma vez, já aumentou a posição e já me pagou instantaneamente, tudo bem? Lembrando que não há uma solução mágica para os problemas no mercado, você vai ter que, boa parte deles você vai ter que resolver sozinho, baseado nas suas habilidades e no que você realmente está errando, mas tá aí uma dica bacana para que você possa focar em uma única coisa, tá? Nessa única setup, espera o mercado fazer uma reversão, tá? Eu opero isso independente se ele está fazendo uma reversão ou não. Às vezes ele está rompendo o mínimo ou rompendo o máximo. No primeiro movimento eu faço isso também. Mas espera uma reversão para você ter mais passos a serem seguidos. Você espera isso nos 5 minutos. Ele vai chegar na máxima ou na mínima que foi feita de manhã. Ele vai fazer um micro pullback de 1 minuto. Se for direto você não faz nada, mas se fizer aquele micro pullback de 1 minuto, se posiciona nele onde os compradores estão. Lembra do número bola, normalmente é onde ficam ali os compradores, aumenta de posição na máxima e põe o dinheiro do breakout no bolso. Bacana? É isso daí, espero que você tenha gostado da dica. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, deixa um like e acione as notificações. Um abraço e vejo você no game.